livraria. Tema desta noite: desobrigados a viver como judeus. Diga graças a Deus. Olha, amados, nós amamos os nossos irmãos judeus, mas nós não temos nenhuma obrigação de imitá-los, de viver como eles. Amém? Vamos ouvir a voz de Deus, começando com o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9. Não, desculpem, Romanos 10, eu já estou correndo com a mensagem. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Diga com fé: o fim da lei é Cristo. Mais uma vez: o fim da lei é Cristo. Olha o seu irmão aí do seu lado e diga: a lei se encerrou em Cristo. Amém. O fim da lei é Cristo. Desobrigados, então, estamos todos nós a viver como judeus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus justo, Deus verdadeiro, maravilhoso, conselheiro fiel, presente sempre em nossas vidas, nosso Pai eterno, nosso Deus, Senhor absoluto, Salvador único. Obrigada, Jesus, porque temos a Ti, porque Te conhecemos hoje, não de ouvir falar, mas de Te conhecer, porque Tu Te revelastes a nós como Tu és verdadeiramente. Hoje nós Te vemos, hoje nós Te compreendemos, hoje nós Te ouvimos, hoje nós Te tocamos pela fé. Obrigada, Jesus. Os nossos olhos já foram iluminados. E tantos outros estão sendo, Jesus. Para que saiam da escravidão da lei. Para que todo o Teu povo, de origem gentílica, não mais viva debaixo das obrigações do judaísmo. Porque estamos, pelo Teu sangue vertido na cruz, desobrigados a viver como judeu. Obrigada, Senhor, por tamanha revelação. Completa o que Tu tens começado em nossa vida. Em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigada, pastora. Meus irmãos amados, povo eleito, povo escolhido, povo abençoado por Deus, chamado pela Bíblia de selo do apostolado levantado pelo Senhor nesta terra, família de Deus, corpo de Cristo. Eu quero lembrar a todos, e quero anunciar a quem ainda não saiba, que sempre quando Deus inspira o nosso altar a dar ênfase na doutrina da graça de Deus, é porque Deus quer fazer uma obra muito profunda, e uma transformação, e uma mudança radical na saúde espiritual da vida de milhares de pessoas. Deus está fazendo isso. Pessoas que estão em igrejas, pessoas que estão frequentando igrejas, mas que continuam enfermas, continuam doentes espiritualmente. Sempre quando nós damos ênfase à doutrina da graça, nós queremos confirmar ainda mais essa revelação em nosso coração e no coração daqueles que Deus está chamando, está atraindo para revelar o profundo da sua riqueza. O assunto é importante, o assunto é entusiasmante, porque é a base deste ministério. Você não está na igreja da esquina, mas você está aqui, porque esta igreja tem um diferencial. Graças a Deus. E o diferencial está justamente na doutrina que este ministério prega e que nós estamos fazendo conhecer à volta do mundo. Então vamos começar entendendo mais da doutrina em Romanos 5:1. Está escrito: justificados, pois,
mediante a fé. Quer dizer que não é mediante um batismo nas águas, não é mediante um sacrifício humano, não é uma obra da carne que nos torna justos. Justificados, pois, mediante a fé. Nós somos justificados por fé. Em quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela fé, quando somos justificados, passamos a ter paz com Deus. Então diga se você crê, eu tenho paz com Deus. Diga, eu fui justificado mediante a fé. Então, aqui começa ou o êxito na vida espiritual, ou a tragédia, a mediocridade espiritual. Que é quando a pessoa não tem paz com Deus, porque ela não conhece os mistérios da graça. Diz Paulo no versículo 2, por intermédio de quem, Jesus, ele está falando, obtivemos igualmente acesso pela fé, de novo, acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Diga, eu estou firme nesta graça. Diga, eu tenho acesso a esta graça. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não nos gloriamos na carne. Então, como é que nós podemos fazer com que as nações tenham acesso a esta graça? Porque nós já estamos firmes nesta graça, nós já temos acesso a esta graça, obtivemos acesso por Jesus Cristo. Como nós vamos fazer as nações acessarem a esta graça? Pregando, anunciando, falando a verdade. Você tem que estar totalmente convicto de que este é o verdadeiro e único evangelho. Será que você já está convicto de que a graça de Deus é o único e verdadeiro evangelho? Porque senão, amados, qualquer bate-papo com uma outra pessoa que queira lhe encantar, que queira lhe seduzir, mexer com a sua cabeça, dizendo que não é bem assim, cuidado com a doutrina da graça, cuidado com a igreja Cristo vive. Se você não estiver plenamente convicto que este é o verdadeiro e único evangelho, pode ser que você seja arrastado por alguma outra doutrina. E isto vai lhe trazer um prejuízo irreparável. Hebreus 13:9 diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça. Então, vem aqui o apóstolo Paulo e dá uma recomendação. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O que existe hoje de doutrina estranha é assustador. Está cheio de doutrina estranha por todo lado. Como é que nós todos temos a mesma Bíblia? Todos nós temos a mesma Bíblia. Todas as igrejas cristãs, todas as igrejas evangélicas, nós temos a mesma Bíblia. Como é que existem, então, por aí, tantas doutrinas estranhas? Dizem aí fora que nós temos uma Bíblia diferente. Imagine. Disseram para uma pessoa que disse que vinha Cristo Vive, disse assim, ó, não vá a Cristo Vive, eles usam uma Bíblia totalmente diferente. Realmente, ela passa a ser diferente quando Deus ilumina os olhos do entendimento e nós passamos a não viver pela letra, mas pelo que o Espírito nos dá vida, não é? E nos revela a partir da revelação da graça de Deus. Agora, imagine uma Bíblia diferente. Amado, não se deixe levar por doutrinas várias e estranhas. O seu coração tem que estar confirmado com a graça. Ou seja, tem que estar no seu coração esta revelação. A revelação da graça de Deus tem que estar firme na sua vida, firme na sua mente, firme no seu coração, para você não se deixar levar. Porque o que mais o inimigo quer é levar as pessoas para as doutrinas várias e estranhas. E aqui não se trata, deixa eu deixar bem claro isto aqui, não se trata de defender uma bandeira ministerial. Nós não estamos aqui defendendo a bandeira da Cristo Vive. Nós estamos defendendo e pregando uma verdade que tem sido ocultada, uma verdade que tem sido confundida, corrompida e não vivida por mais de 90% do povo de Deus. Não vivem isto que nós vivemos, que nós compreendemos.
Então a bandeira aqui, a bandeira é da verdade, não é a bandeira do nosso ministério. Bispa, e quem é que vive integralmente este novo pacto? Uma minoria. Entre o povo de Deus, um grupo bem pequeno. Nós e aqueles que já compreenderam, logicamente, a herança e a esperança dos santos, que já apostataram de Moisés. Quando nós damos ênfase a este assunto, é porque Deus quer fazer uma obra muito profunda na saúde espiritual do seu povo, porque o povo de Deus está enfermo. A saúde espiritual do povo de Deus está mal. Porque se você não está saudável espiritualmente, você não consegue acertar mais nada na sua vida. Se a saúde espiritual vai mal, mais nada dá certo na vida, amados. Então, eu pergunto, existe coisa melhor do que ter paz com Deus? Não. As pessoas estão aí nas igrejas, mas elas não têm paz. Elas andam com Bíblia na mão, tal, mas elas estão perturbadas. Há cada vez mais um aumento do número de pacientes nos consultórios, de psiquiatras, de psicólogos, fazendo terapia. Crentes tomando remédio para depressão. Isso é perturbação. Isso é falta de paz. Porque a ignorância teológica no nosso país é muito grande. A falta de conhecimento tem destruído vidas. As forças opositoras fazem tudo para que esta mensagem não seja ouvida. Oséias 4:6, Deus lá atrás já dizia, o meu povo, não está falando do espiritista, do ocultista, está falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, veja a nossa missão. Nós temos uma missão muito grande de salvar, não do inferno, porque isso Cristo já fez, mas de salvar do legalismo, de salvar das heresias, este povo que o Senhor chama de meu povo, esta igreja que o Senhor chama de minha amada, porque ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o nosso apostolado, este apostolado, missão apostólica da graça de Deus, do qual você é selo, tem lançado às nações os fundamentos que têm como base os ensinamentos das 14 epístolas do apóstolo Paulo. Em Romanos 11:13, Paulo diz, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Gentio não é judeu. Gentio é qualquer pessoa que não tem sangue judeu em suas veias, que não é do povo eleito como nação. Paulo está se dirigindo a mim e a você. E ele diz, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que por que ele se dirigiu aos gentios? Porque eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério. Então, vamos entender isso com profundidade. Nós seguimos a revelação da graça de Deus dada ao apóstolo dos gentios. Nós somos gentios, seguimos a revelação dada por Deus para os gentios. Essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo vem com seu ministério para os gentios e nas suas 14 epístolas se encontra o filtro de toda a Bíblia Sagrada para nós que não somos judeus na carne. Eu não posso seguir o apóstolo João. Eu não posso seguir o apóstolo Tiago. Eu tenho que seguir Jesus Cristo, o ressuscitado, através do apóstolo Paulo. Porque ele é o apóstolo dos gentios. Quem está entendendo? Então, há uma mensagem que é para nós. Onde é que está a mensagem na Bíblia que é para nós? Está na revelação de Deus dada a Paulo. O verdadeiro evangelho, a verdadeira ou as verdadeiras boas novas, que é o significado de evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Deus. E este evangelho está contido como revelação nas 14 cartas de Paulo. Então, muita gente diz, bispa, eu quero ler a Bíblia, por onde é que eu começo? Eu gostaria de ler a Bíblia, mas eu sei que a Bíblia não é um livro cronológico, né? A cronologia não está ali na sequência dos livros. Como eu começo?
Comece com aquilo que é para você espiritualmente. Você que não é judeu na carne. Comece com as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Comece com a doutrina da graça de Deus, com os mistérios revelados aos gentios. Aí sim, você pode tranquilamente ir ao Velho Testamento e extrair as evidências da graça de Deus. Você vai perceber graça em todos os livros da Bíblia. Desde que nós rompemos com o sistema humano, desde que nós rompemos com Moisés e com a tradição da lei, nós somos perseguidos. A gente rompe com a tradição, começa a perseguição, amados. Nós somos perseguidos e até acusados de falsos, de libertinos, de perigosos. Aí fora nós somos considerados muito perigosos. Exatamente como nos tempos de Paulo, de Timóteo, quando esta mesma revelação gerou uma revolução entre os gentios, entre os cristãos daquela época. Então, você tem que entender o desígnio de Deus. Deus levanta Paulo, dá-lhe um ministério, ele se torna apóstolo dos gentios e vem com uma mensagem, vem com uma revelação que gerou uma verdadeira revolução. Isto foi o que aconteceu. Exatamente como este ministério fez. Em 1986, Deus começou a mostrar esses mesmos mistérios que estão nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, começou a mostrar esses mistérios ao nosso apóstolo Miguel Ângelo. E um dia, o nosso apóstolo sobe no púlpito e diz: a partir de hoje, este ministério vai viver por fé. O que aconteceu? Uma revolução. Dentro da igreja e fora. No meio evangélico. Houve uma revolução. E começou também a perseguição. Por quê? Porque a revelação da graça gera uma revolução de vida. A revelação da graça gera a libertação das algemas. A revelação da graça tira o véu, tira a lei, tira a escravidão, tira a condenação, tira o peso, tira o jugo, tira o fardo, para trazer a verdade absoluta à sua vida. E não é todo mundo que quer o povo de Deus livre. 2 Timóteo 3,10, olha o que você vai ver aqui, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo tinha um ensino que não era igual ao ensino de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem de Mateus. Ele diz: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele diz aqui, o meu ensino. Eu pergunto, o que esta igreja segue? O ensino de Paulo. Nós seguimos o ensino de Paulo. Versículo 11. As minhas perseguições, está falando, você conhece tudo isso. As minhas perseguições, agora entraram as perseguições. Porque eu tenho um ensino, Paulo estava dizendo, porque eu trago neste ensino uma revelação para os gentios, então eu sou perseguido. E você conhece, Paulo, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições, muitos tipos de perseguições, tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Os pastores estão ali identificando-se com o altar, com o apóstolo Paulo, porque nós vivemos isto aqui. Por causa do que Paulo ensinava, ele era perseguido. Imagine um pouco a situação. Faça aí um contexto da sua época. O apóstolo Pedro, quando pregava, e ele pregava também e juntava ali gentios, quando o apóstolo Pedro pregava aos gentios, ele dizia assim, olha, vocês têm que viver como judeus. E ele obrigava os gentios a viverem como judeus. Ele dizia, vocês têm que sacrificar, vocês têm que pagar o preço, vocês têm que batizar nas águas, vocês têm que ungir com óleo, vocês têm que ir ao monte, vocês têm que pagar voto, vocês têm que jejuar. Naquele momento, Deus levanta Paulo, vem o apóstolo Paulo e diz, Pedro,
Você não está vivendo corretamente segundo a verdade do Evangelho, Pedro. Porque Pedro já conhecia o Evangelho. Ele diz, você não está vivendo do jeito certo. Quer ver isso? Porque tem gente que diz, não, isso não aconteceu. Isso aconteceu. Gálatas 2,14 diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, não era só Pedro, não. Eram os legalistas todos que estavam à frente do ministério, da igreja primitiva. Disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo disse ao apóstolo Pedro, Pedro, qual que é a sua? Você está obrigando os gentios a viverem como judeus? Amados, é isso que nós queremos mostrar ao povo de Deus. Nós estamos dizendo que há uma palavra que é para nós. A palavra que é para nós, gentios, não é a lei de Moisés. Não é o judaísmo. Por mais que as pessoas persigam o nosso ministério, assim como acontecia com Paulo, com Timóteo, com toda a turma que pregava a graça com Paulo, o Senhor, como livrou a Paulo, também nos livra. Não tem diferença, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em 2 Timóteo 3,12, está escrito, ora, todos quantos querem viver piedosamente, segundo a graça, piedade do original grego, eusébia, graça, a encarnação, o mistério para os gentios. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, não é bonzinho não, é segundo a graça de Deus, de Cristo Jesus, serão perseguidos. Aqueles que rompem com o sistema humano, aqueles que rompem com Moisés, rompem com a tradição da lei, rompem com a mensagem tradicional, é claro que vão ser perseguidos. Vocês estão entendendo? Ou alguém aqui, quando deixou a sua antiga denominação, não foi perseguido? Não foi caluniado? Não falaram mal de você? Não jogaram pesado? Alguns aqui passaram por loucos, outros passaram por insanos, outros que tinham decaído da fé, outros que estavam entrando em caminhos heréticos, outros que estavam seguindo uma doutrina da nova era, outros que sei lá o quê, ficaram malucos, e quando não conseguiam, pegavam mais pesado ainda. Falaram de moral de pessoas, falaram de tantas coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz, você quer viver a graça? Você vai romper com a tradição? Você vai ser perseguido por um tempo. Depois para. Porque o nosso coração está confirmado com a graça, eles veem que não tem volta, acaba a perseguição. Porque Deus é maravilhoso. Deus nos preserva. Amém, glória a Deus. É claro, não é? Versículo 13. Mas os homens perversos e impostores são esses que perseguem. Irão de mal a pior. Tem gente que diz assim, não, maus e impostores são os ímpios. Amados, uma pessoa que está pregando dentro de uma igreja, cuidando de um rebanho, e que fala mal das ovelhas, e que amedronta, e que joga lama, e que ameaça, e que condena, é exatamente perverso e impostor. Porque quem prega levantado por Deus não é perverso nem impostor. E quando Deus fala, Ele diz sim, Senhor, amém. Amados, depois de 17 anos na lei, quando Deus disse, é graça, minha filha, é por fé, eu disse sim, Senhor, amém. Eu não fiquei lá dando uma de impostora e perversa, dizendo, não, esse povo está todo louco, o que é isso? Não aceito, tudo biruta, não. Ao contrário. Por eu ir atrás da legítima graça de Deus e romper com Moisés, a lei, a tradição, todo aquele peso, até da minha moral, falaram. Homens com Bíblia na mão, que pastoreavam a minha vida por 17 anos. Pegaram pesado, amados. Depois de 2 anos, houve um pedido de oração aqui, porque um deles estava com câncer. De Deus não se zomba. Nós sabemos quem advoga as nossas causas. Amém? Os homens perversos e impostores irão de mal a
Pior, enganando e sendo o quê? Enganados. 14. Tu, porém, aí vem Paulo e fala para Tiago, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Eu quero gastar aqui 1 minuto com isso. Olha a preocupação de Paulo. Timóteo, você, meu filho, por favor, Timóteo, você é da graça, permanece no que você aprendeu. Fica firme no que você aprendeu. É a mesma preocupação que nós temos, que o nosso apóstolo tem, que os ministros da igreja têm. E ele diz aqui, sabendo de quem o aprendeste. Você sabe de quem você está aprendendo. Deus está diretamente lhe ensinando através deste altar. Eu quero dizer a todas as ovelhas de Jesus, deste ou de qualquer outro ministério, é importante saber quem é que está lhe ensinando. É importante. Porque Paulo fala para Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Ele disse no começo, eu te passei, você conhece o meu ensino. Permanece naquilo que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É importante saber quem é que está ensinando. Talvez você diga, e como eu sei, bispa? Ora, tem algumas características claras lá em cima, no versículo 10. Volte lá para mim. Tu, porém, tens seguido de perto. Observa, segue de perto, acompanha, checa, pergunta, avalia, reflete, questiona. Segue de perto. Ora, a igreja é uma família, não é uma seita. Você tem seguido de perto, Timóteo, o meu ensino. Agora vem aqui. É fácil. Você que tem aprendido alguma coisa, tem que ver de quem tem lhe ensinado o procedimento. Se o ensino for diferente do procedimento, perceberam? Pula fora. Já é insensatez. Já são os homens perversos, impostores, maus. Meu ensino, procedimento, propósito. Qual é o propósito daquela vida que me ensina? O que é que Deus quer com aquela vida? O que é que Deus está fazendo com aquela vida? Qual é o propósito de Deus com a pessoa que ensina? Tem que ter um propósito. Fé, experimentada, tem que ser provada. Longanimidade, quem ensina tem que ser muito paciente. Amor manifestado, demonstrado. Perseverança. Abandona logo a carreira, joga a toalha, xinga todo mundo. Ontem no culto de mulheres, teve um exemplo, uma senhora disse, eu estava numa igreja e o bispo que estava pregando ficou bravo com uma água que puseram lá para ele. Disse que não era a água que ele esperava, era um copinho plástico, sei lá o que era. E ele, num culto público, pegou aquele copo plástico e atirou contra a parede do altar. Disse, nunca mais me deem essa água, né? O ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, e etc, etc, etc. Mas aqui você tem uma boa bússola. Tem que ver a vida do pregador. Tem que ver a vida do pregador. Internauta, eu sei que tem muita gente de outras igrejas. Tem que ver a vida do pregador. Tem que ver o procedimento do pregador. Tem que ver o propósito de Deus na vida do pregador. Tem que ver a fé experimentada do pregador. Tem que ver o amor do pregador pelo rebanho, pelas ovelhas, pelo chamado, pela obra. Tem que ver a perseverança, tem que ver a longanimidade. Tem que ver, tem que observar. Além do ensino, logicamente, que este tem que ser o ensino da graça de Deus. Acontece que tem muita gente que decorou coisas da graça de Deus e acha que está ensinando. Mas não tem procedimento, não tem longanimidade, não tem propósito, não tem fé, não tem nada. É desqualificado para falar da graça de Deus. Amém? Amém? Amados, aqui nós não derrapamos em nada daquilo que ouvimos, aprendemos e estamos inteirados. Amém? 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Lógico, nós temos que cuidar sempre da doutrina na igreja.
Sempre. Continua nestes deveres. É um dever cuidar da minha vida. É um dever cuidar do meu procedimento, da minha fé, da minha longanimidade, do meu amor pelas ovelhas, do meu chamado. É um dever. E é um dever eu cuidar da doutrina. Você também. Tem cuidado de ti, da doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuidando da doutrina e cuidando do seu proceder em linha com a doutrina, você salva a si mesmo e salva as pessoas que lhe ouvem. Ora, salva de quê? Salvos já somos todos. Você salva das heresias, você salva do legalismo, você salva das doutrinas dos homens. Você está percebendo? 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina, é Paulo que está falando. Paulo só conhecia e ensinava uma doutrina. Qual doutrina Paulo ensinava? A graça. E ele diz, Timóteo, se alguém ensina outra, eu ensino a graça. Mas se alguém ensina outra e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, sãs palavras, sã doutrina, doutrina da graça de Deus. Quem ensina outra coisa e não concorda, com o ensino segundo a piedade, piedade, Eusébio e a graça. Quem não concorda, quem ensina outra coisa, e agora? Tem outras doutrinas sendo ensinadas. Tem ou não tem? Tem. Versículo 4. O que é esta pessoa? Enfatuado. Agora sim. Nada entende. Lhufas. Bulhufas. Não entende nada. Ah, e quem não entende nada da graça? Tem mania por questões e contendas de palavras. Vive mandando estudinho, vive mandando, ai Jesus, fitinha, vive mandando CDzinho. Ai, eu queria que eu ouvisse isso aqui. Não tem nada, não entende nada da graça. Está lá em ministério legalista, cheio de condenação e morte. E queria que prestasse atenção nisso. Presta atenção. Presta atenção você, presta atenção. Presta atenção. Você tem mania por questões e contendas de palavras. Você sabe que tem gente que diz, não, olha, tem uma palavra lá que não pode ter ceia na igreja, na graça não tem mais ceia, sabe, pastoras? Deixa eu falar aqui para vocês. Que serve para um monte de pastoras que estão ouvindo também. E ela diz, não, porque tem uma palavra lá que assim, diz assim, fazer isso até que eu venha. Não. Está escrito na Bíblia, fazer isso até que eu volte. Não, é até que venha ou até que volte? Amados, Jesus vai voltar. Só que para ele voltar, ele tem que vir. Você percebe o que faz o legalista? Você percebe? Não, esse negócio não está bem explicado. Querido, a nossa Bíblia é a mesma Bíblia. Tradução de João de Almeida, tudo certo. Uma é corrigida, uma atualizada. Uma acertou mais próximo da tradução do grego do que a outra. Português é uma língua pobre, com todo respeito. A nossa língua é paupérrima. Então, assim, essa pessoa aqui, sabe, não entende nada. Tem sempre mania por questões e contendas de palavras, de que nascem. E o que nasce disso? O que nasce disso? Inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Olha o que está escrito aqui. Há até suspeitas malignas. Você sabe que há suspeitas malignas a nosso respeito? Dizem que nós é que somos do diabo. Dizem, você já ouviu ou não? Você já pregou para alguém legalista? Um pastor, um líder, alguém assim? Diz, cuidado, hein? Isso é do diabo. Você está com a Bíblia aberta, mostrando a graça. Isso é do diabo. Dizem que nós promovemos libertinagem. Uma líder de célula, deve ser importantíssima. Diz para uma das células lá, de uma ovelha celular. Disse para a ovelha celular, disse o quê? Não vá, Cristo vive. A doutrina é boa, está tudo na Bíblia. Mas lá é libertino. O ministério é cheio de libertinagem. Lá eles não casam as pessoas, todo mundo é juntado. Lá é a super graça. Mas super não. Super graça. Não tem nenhum superlativo para falar qual é a graça que nós conhecemos e vivemos. Mas a pessoa
Está em desespero de causa. Está vendo que Deus está revelando a graça. Ela não sabe onde ela vai se escorar. Aí joga lama mesmo. Então, está escrito, põe lá. Suspeitas malignas. Dizem que nós somos perigosos. Olhe para mim. Olhe para a pastora Vera. Vera, vem aqui, Vera. Vem aqui. Vem aqui, Vera. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, pastora Jaque. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem, pastora Simar, vem aqui. Vamos. Vem aqui. Olhe para nós. Vem aqui. Pessoas assim, normais. Vem aqui. Vem aqui. As pastoras da igreja. Nós somos muito perigosas, amados. Olha as perigosas. Cuidado. Nós somos perigosíssimas. Olhe bem. Internauta, olhe bem a pastora Silmar, a pastora Jaqueline, pastora Vera. Aguardem. Vocês vão ouvir muito falar da gente ainda. Eu não vou chamar os homens aqui hoje. Vou deixar para domingo, para ver os perigosos da graça de Deus. Muito obrigada. Vocês estão marcadas, estão lá na internet, para o mundo inteiro. Nós somos muito perigosos, todos nós. Quem é que diz que nós somos perigosos? Quer saber quem diz que a gente é perigoso? Perigoso, que é perigoso. Versículo 5. Continuando. Altercações sem fim. Quem diz isso? Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo que a piedade e a graça é fonte de lucro. Está aqui a resposta, você está aprendendo. Essas pessoas que dizem e vivem com contendas de palavras, invejas, altercações, suspeitas malignas, são o quê? São pessoas, está escrito aqui, privadas da verdade. Por que dizem que nós somos perigosos? Agora você vai saber por quê. Você já sabe quem é que diz. Os que não sabem nada da verdade. Por que eles dizem que nós somos perigosos? Porque eles sabem que na hora em que as ovelhas de Jesus Cristo pararem para ouvir, porque muitas ovelhas estão com os ouvidos espirituais tão entupidos, entulhados de tanto lixo, que não consegue nem ouvir, né? Nem parar. Não dá para parar, porque eles vão para o monte, eles vão para as guerras espirituais, para as batalhas, eles vão para as vigílias, eles vão para as campanhas. Não para! Mas eles sabem, doutor Paulo, que a hora que as ovelhas de Jesus pararem para ouvir a graça, eles vão ser todos deixados de lado. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... Supondo que a piedade é fonte de lucro. Muitos supõem mesmo. Aí fora estão achando que dá dinheiro. Não tem mais o que pregar, o que inventar. Vamos lá xeretar lá na Cristo Vive. Eu também quero abrir uma igreja Cristo Vive aqui. Quem é você? Primeiro vai sentar aqui e vai conhecer os perigosos. Aí depois você se tornar tão perigoso quanto nós. Se for chamado de Deus, aí vamos ver o que Deus vai fazer. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão embora das igrejas, vão ficar frios com Jesus, não querem saber nada de Bíblia. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quer dizer que alguém pode estar de terno e gravata, Bíblia na mão, em cima de um altar e ensinar ensinos de demônios? Pô, a igreja sabe. Pode. Claro, está cheio. Porque o próprio demônio coloca as pessoas ensinando. É ele mesmo que faz essa obra. E aí, você vê denominações que se transformam até em franquias. É hoje. Deus está falando. O líder chega lá e diz, como é que nós podemos ganhar dinheiro? Como é que nós podemos obter lucro? Já que pensam que a piedade, a obra de Deus, é fonte de lucro. Como é que nós podemos ter lucro com as ovelhas? Vamos abrir franquias. E aí?
Vamos abrir franquias, muitas franquias, como se igreja fosse boteco de esquina. Estão transformando as igrejas de Jesus em botequins. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Veja, essa gente não tem mais noção. A consciência já está cauterizada. Por quê? Falam tanta mentira, que a mentira, para eles, é verdade. Cauterizou a consciência. É a maior hipocrisia. Olha, pela hipocrisia, não sou eu, porque a Bíblia usa umas palavras pesadas. Eu não, apóstolo Paulo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 6,20. E eu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Ele diz, Timóteo, cuida da doutrina. Timóteo, guarda o que lhe foi confiado. Timóteo, não se atreva a ir para doutrinas várias, não dê ouvidos a doutrinas várias e estranhas. Guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, isso é para você e para mim. E profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Já naquele tempo, ofendiam a Timóteo, ofendiam ao apóstolo Paulo, chamavam Timóteo de falso. Diziam que ele era contraditório do saber. Eles achavam que o que eles sabiam era o certo. Como Timóteo e Paulo falavam o oposto, então eles eram falsos, contraditórios. Versículo 21. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Nós estamos dizendo isso ao povo de Deus que se reúne neste santo lugar. Nós estamos dizendo isso aos internautas, nós estamos dizendo isso aos telespectadores, nós estamos dizendo isso aos ouvintes. A graça seja convosco. É o que nós estamos mandando para as pessoas. Graça, graça, graça. Pelo correio, semanalmente, vão CDs e livros, porque nós estamos dizendo às pessoas, a graça seja convosco. Graça seja convosco. Você sabe qual é o segmento religioso onde há mais desviados? O meio evangélico. É onde tem mais desviados. Toda hora você encontra alguém que diz, você está num lugar, a pessoa diz, oh, você é cristão, você é crente? Você diz, eu sou, e você? Eu sou desviado. Toda hora você encontra alguém que diz, eu sou desviado. Quem é o culpado? É Jesus? Não. É a lei. Que muitos insistem em viver. Muitos trocam a verdade de Jesus pelos sacrifícios e as obras de Moisés. As pessoas que se desviam, sabe o que elas dizem? Olha, eu me desviei porque eu não aguentei a pressão da lei. A lei pressiona, a lei intimida, a lei castiga, a lei condena, a lei amaldiçoa, a lei mata. João 1,15, vamos encerrar. João testemunha a respeito dele, esse João é o Batista. E ele diz a respeito de Jesus, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Ele vem depois, mas ele é o primeiro, ele é o principal. Porquanto já existia antes de mim. João disse, este Cristo já existia. Este Cristo é Deus. João dizia, ele vem depois de mim. Ele vai fazer uma obra tão poderosa nas vossas vidas, que eu não vou precisar nunca mais batizar ninguém nas águas, falar para ninguém mais arrepende-te, porque na cruz do Calvário, ele consumará uma obra definitiva, sem precedentes, livrando, salvando, libertando, transformando, coisa que eu não posso fazer. Só que até hoje, o povo de Deus troca Jesus por João Batista. Infelizmente, esta é a verdade. Troca a obra da cruz, a consumação de tudo, pela água batismal. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É isso que você tem recebido aqui, viu? Versículo 17, encerramos. Porque a lei
foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Para quem? Moisés era o quê? Levantado por Deus em que pacto? Antigo pacto. Amém? Para um povo eleito como nação, os hebreus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você sabe quem disse isto aqui? João Batista. Está no livro de João, que nós estamos lendo, num texto em que João Batista falava acerca de Jesus. Até João Batista sabia que ele estava encerrando a lei. João Batista seria o último profeta da lei. Ele sabia, ele estava dizendo, ele estava com a revelação toda. E o que o povo de Deus aí fora, pelo menos 95% desse povo está vivendo. Vivendo aquilo trazido por Moisés. Vivendo a lei, os sacrifícios. Vivendo o antes da obra de Cristo na cruz. Eu e você não podemos viver o antes da cruz. Nós temos que viver o pós-cruz. Amém? Para você, há um pacto melhor. Há um pacto superior. Todas as promessas, todas da Bíblia, mas até as do Antigo Testamento, todas as promessas da Bíblia constituem uma herança. Tudo que Deus deu para o seu povo, Ele deu segundo a lei, conforme os cumprimentos dos ritos, ordenanças, sacrifícios. Segundo a graça, é um favor imerecido, é dom de Deus. Você obtém as mais de 7.000 promessas que estão em toda a Bíblia, somente por fé. Porque o sacrifício, Ele fez no seu lugar e no meu lugar. Desfrute da plenitude da graça sobre graça. E eu declaro neste final de culto, que esta plenitude de graça sobre graça trará à sua vida tudo. A ampla suficiência, sempre. A multiplicação extraordinária em todas as áreas. E as surpresas de Deus, decorrentes da plenitude da graça sobre graça. Receba por fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar um louvor. Eu gostaria daquela música que diz, Jesus é bom. Sabe, Jesus é bom. Nós cantamos hoje, maravilhosa. Bispo Raio vem dar a bênção final. Você não vive o antes da cruz. Você vive o depois da cruz. Depois da cruz. Amém? Depois da cruz. Você está desobrigado a viver como um judeu. Você é um gentil predestinado, eleito, escolhido, lavado no sangue do Cordeiro. Graças a Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, Jesus, por trazer a todos nós a Tua casa nesta noite. Ouvimos coisas maravilhosas, coisas inefáveis, ó Pai. Coisas que trouxeram paz, trouxeram alegria para o nosso espírito. E assim é todas as vezes que nós vimos a esse lugar, Jesus. Nós recebemos com fé, ó Pai, a palavra predestinada de sabedoria, aleluia, a graça de Deus. Somos realmente privilegiados, ó Pai, por termos os nossos olhos iluminados. Obrigada, por essa bendita palavra, aleluia, que tem suportado as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós saímos desse santuário, sim, Jesus, em felicidade plena, Jesus. Sabedores que somos, ó Pai, que aquele que fez a promessa é fiel. Sim, Senhor. Que Tu és um Deus bom, Jesus, amém, galardoador daqueles que o buscam. E um Deus que faz coisas infinitamente maiores e melhores que nós pedimos e pensamos. Aleluia. Por isso nós declaramos, ó Pai, amém, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós
E aqueles que estão desobrigados a praticar a lei, digam amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Você é livre para a glória do Senhor. Louve a Deus. Se precisar sair, fique à vontade. Bispo Rai já deu a bênção. Glória a Deus. Senhor é bom, aleluia, Ele é fiel, sua misericórdia não tem fim. Com seu sangue me purificou, sua morte me justificou, aleluia. Senhor é bom, aleluia, Ele é fiel, sua misericórdia não tem fim. Com seu sangue me purificou, sua morte me justificou, aleluia. Estou alegre com Jesus. Eu estou alegre. Estou alegre com Jesus. Estou livre das algemas que prendiam minhas mãos. Livre da mordaça calava minha voz, livre para te adorar, glorificar teu nome, livre para bendizer, pois fui salvo pelo sangue, esse sangue tem poder, aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, Ele é fiel, sua misericórdia não tem fim. Com seu sangue me purificou, sua morte me justificou. Aleluia. O Senhor é bom, como posso expressar? Nem a areia de uma praia, nem as ondas do mar. Nada é tão grande como teu amor, nada é maior do que te, Senhor. Com seu sangue derramado eu pude ver a luz. Com teu sangue derramado eu te vi, Jesus. O Jesus que veio em glória para nos salvar. O Deus que toda a terra deve celebrar. Ele é bom, Jesus é bom. Toda a igreja deve celebrar e o adorar e declarar: aleluia, o Senhor é bom, aleluia, Ele é fiel, sua misericórdia não tem fim. Com seu sangue me purificou, sua morte me justificou, aleluia.
Glória a Deus, o Senhor é bom. Boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: o fim da lei é Cristo. Amém. Boa noite a todos.